Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre adjetivos, artigos e sílaba tônica. Os adjetivos são palavras que atribuem características aos substantivos. Exemplo, maçã. Maçã é o substantivo. Doce, verde e gostosa são características atribuídas à maçã, portanto, são adjetivos. Outro exemplo, comida. Comida é o substantivo. Cheirosa, fresquinha, deliciosa são características atribuídas à comida, portanto, são adjetivos. Mais alguns exemplos de adjetivos: vermelho, laranja, pequeno, quente, frio, lindo, castanho, alto, simpático, alegre, magro, tímido, inteligente, escuro, entre outros. Artigos são as palavras que vêm antes do substantivo, podendo defini-lo ou não. Exemplo: o gato de Ana é saudável. O é o artigo, ele vem antes do substantivo, que é gato, e está definindo este gato. Não é qualquer gato, é o gato de Ana. Portanto, o é um artigo definido. Outro exemplo. Um cachorro revirou meu lixo hoje. Um é o artigo, vem antes do substantivo cachorro e este não está definindo que cachorro que revirou meu lixo. Um cachorro, podendo ser qualquer cachorro. Então, é o artigo indefinido. Artigos definidos: o, a, os, as. Artigos indefinidos: uma, uns, umas. Os artigos concordam em gênero com o substantivo. Exemplos: a gata, o gato. Feminino, a gata, usa o artigo a. Masculino, o gato, usa o artigo o. Por isso que concordam em gênero, masculino e feminino. Uma leoa, um leão. A menina, o menino. Uma aluna, um aluno. A professora, o professor. Os artigos também concordam em número com os substantivos singular e plural. Quando eu falo de número, singular e plural. Exemplos: a gata, as gatas, singular e plural. O leão, os leões. A manga, as mangas. O pote, os potes. A meia, as meias. Sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba que foi pronunciada com mais intensidade. Ela pode estar acentuada ou não. Para classificar uma palavra quanto à sílaba tônica, devemos contar as sílabas de trás para frente. Veja. Na palavra árvore, eu separei as sílabas ar-vo-re. A sílaba tônica da palavra árvore é ar. Aqui é fácil identificar porque ela está acentuada. Então, para classificá-la, vamos contar de trás para frente. O re, última sílaba, o vo, penúltima sílaba e o ar, antepenúltima sílaba. A antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte dessa palavra. Por isso, é uma proparoxítona. Princesa. Separei a sílaba. Prin-ce-za. Vou identificar aqui a sílaba tônica. Achei, é o C, tá? Para classificá-la, eu conto de trás para frente. Última, penúltima e antepenúltima. A minha sílaba tônica está na penúltima, portanto, ela é uma paroxítona. Dominó. Vou separar as sílabas. Do, mi, nó.
O nó é a sílaba tônica, está acentuada. Então, eu conto de trás para frente para classificá-la. Última, penúltima e antepenúltima. A sílaba tônica está na última sílaba, né? Então, ela é oxítona. Agora, por favor, peguem o livro de língua portuguesa. Nós vamos fazer das páginas 109 até a 121. Página 109. Palavras que acompanham o substantivo. Então, aqui, olha, o livro deu um exemplo, feijão, e atribuiu características para o feijão: roxinho, carioca e preto. As características do feijão são adjetivos. Aqui no número 1, ele pede o primeiro exercício. Ele dá um substantivo fruta e pede para vocês colocarem aqui 3 características de sua preferência para fruta. E aí depois ele fala que as palavras que indicam características dos substantivos são os adjetivos. Na número 2, leia os adjetivos que você escolheu para caracterizar o substantivo fruta e ouça o que os colegas escolheram. Registre 3 adjetivos que foram apresentados e que sejam diferentes dos que você escolheu. Aqui, como não vai ser possível fazer com os colegas, vocês vão poder colocar aqui 3 adjetivos diferentes do que vocês colocaram lá no número 1, tá bom? Aqui embaixo ele vai falar sobre o artigo. Observe os substantivos legume e verdura. Legume é o substantivo, o é o artigo, o legume. Aqui, uma verdura fresquinha. Uma, artigo, verdura, o substantivo e fresquinha, o adjetivo. Ele quer te mostrar aqui a estruturação da frase, tá? Que primeiro vem o artigo, depois o substantivo, depois o adjetivo, tá bom? Na número 3, leia a frase a seguir: um alimento saudável. E aí ele pede um exercício. Agora complete o esquema com os termos que acompanham e modificam o substantivo. Aqui eu tenho o substantivo alimento, e aí é o mesmo daqui, tá vendo? A mesma coisa você vai fazer aqui embaixo. Vai dizer aqui qual que está antes, qual a palavra que está antes, e vai colocar lá. E qual a palavra que está depois, e vai colocar lá. Ok? Número 4, complete o esquema com um substantivo que seja adequado, um de sua preferência, mas que seja adequado. Umas, pontinho, pontinho, saborosas. Aqui você vai completar com um substantivo de sua escolha. Pode ser o quê? Umas balas saborosas, umas pipocas saborosas, né? Umas saladas saborosas, umas laranjas saborosas. Aí, cada um vai fazer o seu. As palavras umas que acompanham o substantivo são denominadas de artigos. Aqui, gênero e número, concordância com o substantivo. Ele vai dar uma tirinha do ratinho Níquel Náusea. E aqui, na letra A, ele pede para você reescrever as falas do Níquel Náusea, dos quadrinhos 1 e 3, trocando os substantivos rato e gatos pelos substantivos rata e gatas. Ele troca aí, ó, o gênero, né? E os artigos têm que concordar com essa troca de gêneros. Então, observem, vocês primeiro vão trocar, vão reescrever as frases, e na letra B você vai dizer o que mudou, o que você notou, tá? Na letra C, quais palavras foram modificadas para combinar com a mudança dos substantivos? Escreva como a palavra era e como ela ficou. Então, vocês vão lá, depois que vocês trocarem, né, os substantivos, o que vocês observaram, vocês vão escrever na letra B, e quais palavras foram mudadas, foram modificadas para haver concordância de gênero, tá bom? Vocês vão colocar aqui na letra C. Número 2, observe. O gato, os gatos. A gata,
as gatas. Aqui ele está mostrando para você que os artigos vão concordar com o substantivo em gênero e em número. Gênero masculino e feminino, em número singular e plural. O que eu já te disse antes, né? Para vocês antes. Na 112, número 3, leia as capas destes livros. Eu tenho 6 livros aqui, 6 capas. Vocês vão escrever os títulos conforme está pedindo. Letra A. Títulos com substantivos acompanhados das palavras os, uns. Então, vocês vão lá nos títulos, ó. Peguei um aqui. Um dia, um guarda-chuva. Começa com um. Então, já sei que esse título vem para cá, para a letra A. Na letra B, títulos com substantivos acompanhados das palavras as, umas. Então, vou lá, vejo, ó, a galinha dos ovos de ouro. Começa com A. Então, já sei que esse título vem para a letra B. Na página 113, nós temos a número 4. Leia os substantivos do quadro. Elefante, leoa, cavalo, ovelha, pavão e aluna. Ele quer que você separe o que é masculino do feminino. Então, aqui nessa coluna, vocês vão colocar os substantivos masculinos. Ah, tia, mas eu tô com dificuldade, não sei se é masculino ou se é feminino. Tenta exercitar isso colocando o artigo na frente, tá? Seria então assim: elefante. Finge que vocês não sabem, né? Para poder dar o exemplo. Elefante. Ai, meu Deus, será que é o elefante ou será que é a elefante? Tá? Então você vai perceber que elefante é masculino e vai escrever ele aqui nessa coluna, tá bom? Vocês vão fazer com todos esses substantivos. Aqui, hora de organizar o que estudamos, ele dá aqui um resumo, né, do que vocês já viram até aqui, sobre artigos, adjetivos e substantivos. Na página 114, é uma produção de texto, reportagem e entrevista. A gente não vai fazer essa entrevista agora, a gente vai fazer isso mais para frente. Na página 115, é uma pesquisa para reportagem, né? A gente teria que montar uma reportagem, a gente também não vai fazer isso agora. E na página 116 é uma leitura de outra reportagem, ok? Um pouco mais de reportagem. Por que temos de comer? Vocês vão ler essa reportagem. E na página 117 vem o estudo da palavra, que é o sílaba e tonicidade, tá? Número 1. Na número 1, ele te dá um trecho, né, do texto de reportagem que vocês leram na página 116 e pede o seguinte: na letra A, ele pede que você leia em voz alta, melhor, até e comum. E ele grifou, ó, de vermelho as sílabas tônicas. Em cada palavra, que sílaba foi pronunciada com mais intensidade? Né? A sílaba que é pronunciada com mais intensidade aqui na palavra é a sílaba tônica. Então, você vai escrever aqui. Na letra B, leia. A sílaba pronunciada com mais intensidade é chamada de sílaba tônica. Então, vamos lá. Dessas aqui, ó, melhor, até, comum, qual a palavra que foi acentuada? Aí você vai olhar aqui, muito fácil, né? Vocês vão colocar aqui na letra B, qual é a única dessas três que está com acento. Aqui embaixo, para classificar uma palavra quanto à sua sílaba tônica, devemos contar a sílaba de trás para frente. Aqui vem ensinando o que eu já ensinei para vocês aí no início dessa videoaula, né? A gente primeiro verifica qual é a sílaba tônica e depois vem contando de trás para frente, né? A posição dessa sílaba. Se ela vai estar na última, na penúltima ou na antepenúltima. Ok? Somos. A sílaba so é a mais forte, a sílaba tônica. A gente conta de trás para frente, última,
penúltima. Então, a sílaba tônica está na penúltima sílaba, portanto, ela é uma paroxítona. Capazes, a sílaba tônica é o pá, ela também está na penúltima sílaba, ó, última, penúltima, portanto, ela também é uma paroxítona. Interesse, interesse, a sílaba tônica é ereis. Eu vou contar de trás para frente e ela também vai estar na penúltima sílaba. Então, última, penúltima. Interesse também é uma paroxítona. Na página 118, a número 2, ele faz um exercício. Agora leia estas palavras e circule a sílaba tônica de cada uma delas. Estranha, ideia, seria, vassoura e veja. Então você vai circular a sílaba forte, a sílaba tônica dessas palavras. Não tem nenhuma acentuada, olha, então vai depender mesmo da pronúncia, né? Dependendo da posição da sílaba tônica, a palavra recebe uma classificação. Nós já vimos. Então, se estiver forte na última sílaba, ela é oxítona. Se ela estiver forte na penúltima sílaba, ela é paroxítona. E se ela estiver forte na antepenúltima sílaba, ela é proparoxítona. Na número 3, agora observe a posição da sílaba tônica nas palavras da atividade 2. Escreva se as palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, eu tenho as palavras do exercício número 2 aqui, ó. Estranha, ideia, seria, vassoura e veja. Aqui vocês vão classificar todas elas. E na número 4, ele pergunta o que você observou depois desse trabalho. Então, primeiro vocês vão fazer o número 3, vão ver o resultado disso e vão ver o que vocês observaram, tá? No final aí da classificação. Na página 119 é uma leitura de uma história em quadrinhos. A 120 e a 121, elas são completas, tá? Vocês vão completar o esquema. Os esquemas que o livro está pedindo. O primeiro esquema é sobre o gênero textual reportagem. Com essas palavras que estão aqui no quadro, objetiva, infográficos, jornais, clara, revistas e fotos, vocês vão completar este quadro de reportagem. Aqui embaixo, substantivos. Tem um quadro com substantivos e aí vocês vão completar aqui embaixo. Qual é primitivo, qual é derivado, composto, tá? E vocês vão completando aqui o quadro. Na 121, agora com adjetivos e artigos. Também eles dão umas palavras, né, aqui no quadro, e vocês vão completar o esquema com essas palavras que estão no quadro. E por fim, a autoavaliação, tá? Vocês vão completar mostrando como você se saiu aí nessa unidade, né, com esses assuntos. Bom, gente, terminamos nossa videoaula por aqui. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar lá pela plataforma as dúvidas de vocês nos comentários, nos e-mails, tá? Que eu estarei lá sempre respondendo vocês. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal, tchau!